estamos falando sobre hábitos intestinais. É preciso prestar atenção nesse assunto. Muita gente tem até vergonha de falar, mas a Daiana Garbim saiu para as ruas fazendo essa e outras perguntas. Vamos ver a reportagem? Posso perguntar? Pode. Hemorroida. Hemorroida? É. Agora você me pegou, amigo. Eu já vi falar, mas eu não sei o que significa isso aí. Então me conta, o que é hemorroida? Eu não, eu sei que dá no ânus, né? Quando a pessoa fica muito sentada, motorista de ônibus assim, e aí começa a sangrar. Ah, o senhor acha que a pessoa que fica muito tempo sentada fica com problema? É, e a pessoa também que senta num banco, na onde senta outra pessoa que pode acontecer. Já ouvi falar, sentar no calçada quente, essas coisas, né? E pessoa que tem problema para ir no banheiro? Intestino preso? Eu acho que causa também, né? Ah, é? Você tá apertado, tem que ir no banheiro, né? São muitos mitos. As pessoas têm um constrangimento para falar sobre isso e acaba criando um verdadeiro fantasma, o mito sobre várias coisas, né, doutor? Fernando, tem várias coisas que levam ao mito. Primeiro, é pelo fato de um assunto ser um assunto delicado, que ninguém gosta de compartilhar em qualquer situação. Segundo lugar, a hemorroida tem uma característica que ela dá sintomas e esses sintomas são autolimitados. O que significa? Ela tem uma crise, mas aí dura 3, 4 dias, melhora. Então, começa a ter muita receita caseira, a pessoa começa a relacionar com muitas coisas que fizeram. Então, se as crises elas aparecem meio sem um motivo aparente. Então, por conta disso, tem muito mito sobre isso. Então, um dos mitos mais fortes é em relação à pimenta, né? Então, vou falar aqui, pimenta não causa hemorroida. Tem um monte de gente em casa falando assim, como não causa? Eu como pimenta e tenho dor. Eu tenho certeza que tem gente em casa pensando isso. Na verdade, assim, a pimenta pode fazer arder uma hemorroida que já está lá. Ela não causou a hemorroida, mas o fato de ter no cocô o condimento da pimenta, quando passa ali no ânus, que está machucado, que está ferido, faz arder. Ficar sentado muito tempo... sentar em lugar quente, sentar num lugar onde sentou alguém que tem hemorroida, não passa a hemorroida de uma pessoa para outra. Ficar sentado muito tempo não causa hemorroida. Uma coisa que pode sim causar hemorroida é ter o cocô duro todo dia, porque você faz muita força para ir no banheiro. Então um exemplo que a gente costuma usar é assim, se eu coloco a minha calça com o sapato, um dia passa, 2 dias passa. Se eu fizer isso todos os dias, a barra da minha calça vai descosturar, porque eu vou estar forçando dia após dia e aí eu vou estar causando uma alteração que pode levar a hemorroida. Então assim, para se evitar a hemorroida, ter uma alimentação saudável, procurar ter o hábito intestinal regular e o cocô mais macio. Isso pode evitar hemorroida. O resto é conversa de maricotinha que não vai resolver nada. Bom, a gente vai mostrar agora aqui um tipo de tratamento para hemorroida. Doutor Marcelo, esse tipo de tratamento serve para qualquer tipo de hemorroida? Então, nós temos aqui um dispositivo de ligadura elástica, só que antes até da ligadura elástica, tem os pacientes que têm hemorroida e que eles podem ser tratados clinicamente. Quer dizer, na verdade, você orienta a forma de higiene, que é uma coisa muito importante pós-evacuação. Nós costumamos orientar que o paciente evite papel higiênico, sempre higiene com água, com chuveirinho, com bidê, evitando trauma na região anal durante a higiene. Pacientes que têm uma hemorroida que não é uma hemorroida muito volumosa, vamos imaginar numa situação inicial, esse tipo de tratamento, que é a aplicação de elásticos nas hemorroidas, pode ser interessante. O que é isso? Isso aqui é um dispositivozinho que ele tem dentro dele, ele está abrigando aqui uma banda elástica, um pequeno elástico. Nós colocamos isso em consultório, nós fazemos a tração da hemorroida e disparamos o aparelhinho. O que acontece? Esse elástico ele é disparado no mamilo hemorroidário, nas hemorroidas ou um pouco acima das hemorroidas, e por falta de suprimento sanguíneo a hemorroida acaba se resolvendo, ela realmente cai. Isso aqui é um tratamento de fato, não é uma paliação. Ela retrai? Na verdade ela cai mesmo, ela acaba necrosando, não existe suprimento sanguíneo e ela acaba caindo. Esse tipo de tratamento, atualmente nós temos usado através de endoscópios flexíveis, de colonoscópios. Então, imaginando um paciente que tem um sangramento. Ele tem um sangramento, ele
precisa fazer uma colonoscopia. Ao término da colonoscopia, nós não tivemos diagnóstico de nada, simplesmente de uma doença hemorroidária, nada mais grave. Nesse momento, nós podemos eventualmente fazer a aplicação dessas bandas elásticas, que quando fazemos por colonoscopia, né, através do endoscópio flexível, nós conseguimos colocar mais do que uma banda. Então, é um tratamento de fato aplicável a pacientes selecionados, pacientes que têm uma doença hemorroidária não muito desenvolvida. Bom, e será que tem alimentos que ajudam a ter hemorroida? A Daiana Garbim mostra pra gente. Cícero, o senhor acha que alguns alimentos ou alguns hábitos podem causar hemorroida? Pode. Tipo o quê? Me explica. Pão, massas, coisas secas, né? Então tem que ter muita fruta, legumes, né? Verduras. Acho que pimenta, provavelmente. Sim, pimenta. Sei lá, eu não tenho, então não sei te dizer, mas eu acho que pimenta deve ser bem desagradável para quem tem. Sou notista, né? Lá no norte tu sabe como é que é, a gente come as farinhas, mandioca, batata, essas coisas resseca muito o intestino. Aí eu fiz força mesmo. E eu ainda tive 5 filhos, só um que foi cesárea, o resto foi normal, né? Aí ajuda mais, não ajuda? Eu acho que é até normal no tempo quando você tá grávida, tudo. Você teve durante a gravidez? Isso. E Márcia, existem alguns alimentos que pioram, que faz doer mais ainda? Pimenta. Toda vez que eu como pimenta eu sinto. Comer muita fruta, muita verdura, para o intestino não ficar preso, né? Então, não dói. Mas que não comer muita fruta, aí já viu como é que fica, né? Ô doutor, o que é que eu faço para melhorar essa hemorroide minha aqui, meu, que tá dando um trabalho danado? Dói pra caramba. Dá um jeito aí, doutor. Aí, doutor Fábio, dói. Que jeito em geral, você pode Fernando, apresentar? Em geral, Fernando, quando dói assim, que nem ela está falando, ela provavelmente não tem hemorroida, provavelmente ela tem uma fissura. É muito comum o povo chamar de hemorroida tudo o que acontece na região do ânus. Então, assim, em geral, a hemorroida sangra e não dói. Quando ela dói, é quando tem uma complicação que é a trombose hemorroidária. Mas essa senhora, do jeito que ela falou, eu apostaria que ela tem uma fissura e não uma hemorroida. Precisa procurar o médico, viu? Que aí ele vai olhar e vai dizer o que a senhora tem para fazer o tratamento certinho. A gente já aproveita para responder aquela pergunta antes do intervalo, que era sobre a solução dos problemas da hemorroida só com cirurgia. Não é sempre só com cirurgia. Não, é possível, olha só. Não é sempre só com cirurgia. Não é sempre só com cirurgia. Como o Marcelo bem falou, as hemorroidas iniciais a gente melhora com hábitos. As hemorroidas intermediárias a gente melhora com tratamentos locais. O senhor tem mais como um a ligadura elástica e esse aparelho aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu vou até sair de perto aqui, doutor. Tá com medo, Fernando? É claro. Esse aparelho é uma luz infravermelha que queima. Ela vai queimar a região acima da hemorroida e vai causar uma retração dessa hemorroida. Vai sair uma fumacinha, vamos ver se a gente vai conseguir, porque obviamente, olha, vou fazer de novo. Ela causa uma pequena queimadura na região da hemorroida e retrai. Isso é feito em consultório. Com anestesia? Sem anestesia. Olha, sai uma pequena fumacinha. E isso faz com que haja uma retração da região da hemorroida. Sem anestesia, doutor? Mas não dói, porque é feito numa região que não tem nervo para sentir dor. É uma coisa bem leve, bem suportável. Não é um pesozinho que dá. Obviamente, infelizmente eu ainda não passei por isso, mas eu já fiz muitas vezes. Vamos apontar isso pro outro lado aqui, por favor. Peguei aqui falando de hábitos saudáveis com relação ao intestino. Dr. Fábio falou de tratamentos alternativos que não são cirúrgicos para cuidar das hemorroidas, mas a cirurgia chega uma hora que é também necessária, né, doutor Fábio? Fernando, nas hemorroidas maiores, né, o tratamento cirúrgico se impõe. O que acontece é que todo mundo tem algum parente, algum amigo que fez a cirurgia da hemorroida, tem piada de bar dizendo que é um horror, um medo da primeira evacuação. Existe sim a cirurgia mais antiga que ainda é feita, que é uma cirurgia que deixa uma dor razoável. Mas a gente tem atualmente algumas alternativas mais modernas, é a tecnologia e a ciência ajudando o ser humano. Então a gente tem a oportunidade de fazer cirurgias que são muito menos dolorosas, muito menos agressivas do que a pessoa tem excelentes resultados. Então, assim, o medo não pode evitar que você viva bem. Então procure o médico, converse sobre as alternativas com ele.
Bom, a gente vai conhecer agora a história da Elisete. Ela ficava vários dias sem conseguir ir ao banheiro. Como telespectadora assídua do bem-estar, ela aprendeu várias coisas aqui e conseguiu mudar a rotina dela. Ela conta agora pra gente. Rema de um lado, serviço de atendimento, sabe, ó. A gente vai conhecer agora a história da Elisete. Ela mora aqui em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Sofria com o intestino preso, viu? Tinha tanta dor na barriga, vivia reclamando. Normalmente era uma vez por semana. E olhe lá, já aconteceu de eu ficar de 15 dias. Sem conseguir ir no banheiro? Sem conseguir. Eu cheguei a tomar vários laxantes. Na minha casa não faltava laxante. E não é por acaso que esse bate-papo vai ser assim, olha, na mesa do café da manhã, porque foi a alimentação que resolveu o seu problema, é isso? E um dia, assistindo o programa Bem-Estar, eu tive o privilégio de estar lá, o cardiologista e a nutricionista. E eles passaram algumas receitas. Uma delas foi sobre a linhaça e sobre a granola. E a importância de se comer fruta de manhã e legumes durante o dia. De manhã você pode trocar um sonho por um mamão com granola. Pode ser, porque a granola é uma mistura mix de vários cereais e muitas vezes você tem uva passa, fruta seca que dá aquele sabor adocicado. Então você não perde assim o paladar para o doce e enriquece a dieta com muitos nutrientes. Né? Olha que caprichada aqui a mesa que a Elisete montou pra gente. Tem bisnaguinha que não é integral também, viu? Mas tem a integral, tem as frutas, os frios, granola, linhaça. E aí, como é que é? Então me mostra como é que é a sua rotina. Qual é a primeira coisa que você come logo cedo? Normalmente eu como o mamão. Então, todo dia de manhã tem mamão? Todo dia de manhã aqui tem mamão. Todo dia, isso é sagrado. Eu olho o copo, eu lembro, tá na hora de tomar água. Eu corro pra cozinha, pego o copo, corro pra cozinha e encho de água. Então, Elisete, o segredo é colocar alimentos integrais na alimentação, as frutas e principalmente a água, né? A água é o milagre dessa história. E ela arrumou um jeitinho de tomar ainda mais água. É vendedora e passa o dia inteiro na rua, indo de um lugar para o outro de bicicleta. E quando chega nas casas das clientes... Você tem um café? Normalmente eu peço água. Eles me oferecem suco, água, refri, mas normalmente eu peço uma água. Com isso você consegue beber quantos litros de água por dia? 3 litros de água por dia, é sagrado. E antes você não conseguia? Não, antes eu não conseguia tomar 1 litro de água. Eu esquecia de tomar água. De volta à mesa do café da manhã, tem ainda um outro segredinho. O suco de laranja com linhaça. Ai, Elisete, mas é estranho você pegar um suco e colocar um pouquinho de linhaça. Não é estranho, é saudável. Foi assim que a família toda começou a se alimentar melhor. A Adriane só sai de casa para trabalhar com os potinhos preparados pela mãe. Todo dia assim? A sua mãe já prepara tudo para você levar para o trabalho? Todo dia. Sempre tem uma fruta, um iogurte, granola. Nunca falta no serviço. Boa, Elisete. É isso mesmo, escolher bem os alimentos, não é, doutor? É isso aí. Eu acho que é muito importante a escolha dos alimentos ricos em fibras. Nós temos aqui uma mesa de Natal cheia de exemplos de alimentos ricos em fibras. Muito importante a água. Lembrar que a composição do bolo fecal basicamente é de fibras vegetais e de água. Então, a ingesta de fibras e água faz com que as evacuações sejam mais suaves, evitando as doenças anorretais, as hemorroides e as fissuras que nós falamos, e também, de certa forma, é uma profilaxia, um jeito de se evitar uma incidência maior do câncer coloretal.